Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo um amigo aqui para entrevistar, um engenheiro eletricista, Marcelo Guilhermin. Ele faz parte de uma franquia onde ele presta o serviço de escola técnica. Marcelo, muito obrigado por ter nos prestigiado com esse tempo aí para a gente bater esse papo e aproveitar para fazer a divulgação dessa escola, que é muito importante. Eu acho muito importante, principalmente para você, telespectador, porque você vai ver que é uma escola diferenciada. Mas, de qualquer forma, obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Sim. Paulinho, Marcelo está inovando aí, é uma coisa que a gente tinha pensado. Hoje eu acredito que só o Senai, até aparecer a Concreta é o nome dessa franquia de ensino. Era só o Senai que dava esse nível de curso, né? Nacionalmente, sim, o Senai. Existem regionalmente, em cada estado, as escolas menores, que algumas escolas lidam com esse assunto também. Mas, de forma nacional, a Escola Concreta foi a primeira que apareceu nesse mesmo formato que o Senai tem, de dar cursos teóricos aliado à prática, para trazer a essas pessoas que querem entrar na construção civil um conhecimento bastante importante. Eu vou pedir licença para você, antes de começar o assunto mesmo da escola. Nós temos uma pergunta padrão aqui, é chave para começar o programa. Claro. Porque além da didática escolar, você tem a formação de engenheiro eletricista. Sim. Por que engenharia? Engenharia. Papai já o titio influenciou? Veio de família. Primeiro tem veio um pouco da pessoa, né? Minha mãe falava que eu sempre desmontava os brinquedinhos, sobrava sempre uma pecinha ali. Então, o norte era a engenharia. Mas a família meus avós, né, dos dois lados, trabalhavam com eletricidade, né? Então, meus tios também. Teve know-how, né? Sim. Meu pai para a área civil também. Eu fui no vácuo, né? Que bom. Fui na linha. Não, mas é legal. Vou até aproveitar para falar que eu também tenho um filho engenheiro civil. Legal. E, na verdade, a Concreta, como que começou essa... A ideia da Concreta, ela começou exatamente pelo problema que todo mundo tem. Todo mundo tem uma história triste de reforma. Aí os sócios da Concreta partiram dessa ideia. Eles lidavam com educação já há mais de 10 anos, também com franquias. Então, o modelo de franquia e o modelo de cursos já estava enraizado com eles. E no momento que eles partiram para uma reforma no ambiente que eles estavam trabalhando, eles tiveram essa notícia triste: mão de obra desqualificada, problemas de cronograma, qualidade bem ruim. E eles falaram: por que não, né, a gente migrar para um ensino, para um colégio que ensina de forma muito mais técnica, né, traz muita experiência dos parceiros que a gente tem e traz isso de uma forma bem alavancada, né, para o Brasil inteiro. E aí surgiu a Concreta. Essa escola, então, hoje ela é implantada no Brasil? Como é que é? Isso. A sede fica em Taguatinga, né, em Brasília. E hoje temos 50 unidades já espalhadas pelos estados brasileiros. Não tem ainda em Manaus, né, no norte, mas tem 50 já operando, já trabalhando com isso. Hoje a gente tem por volta de 25 a 30 mil alunos na rede. E das mais diversas, né, isso chamou bastante atenção. A gente hoje atende não só a construção civil, mas atende muita gente que quer aprender para fazer em casa, como hobby, muita gente que quer entrar para esse meio da construção civil, da engenharia e arquitetura, e também para quem já está, para trazer, vem buscar mais conhecimento, né, mais coisas qualificação novas, melhor. mais qualificação melhor. Então hoje a Concreta ela tem atividades tanto na eletricidade, hidráulica também. Sim. Hoje a gente está inserido no ramo da construção civil como um todo. Então, curso para mestre de obra, curso para administrativo de obra, para quem está começando,
curso para quem quer um foco mais específico, então hidráulica, eletricista, instalador de pisos e azulejos, pintor de paredes, técnicas especiais de pintura para quem não quer ser um pintor e quer só fazer uma textura. Então hoje a gente está dentro desse meio como um todo. E esse curso é certificado? Tudo? Sim, o certificado ele é válido nacional. Nós temos os parceiros, que são empresas que produzem produtos para a área da construção civil, elas chancelam todos os materiais e o certificado. Então, ele é reconhecido, sim. O MEC também tem registro no MEC disso? O MEC, infelizmente, o MEC registra cursos técnicos por uma questão de lei, né? Então, ele só chancela cursos técnicos, ou seja, o Senai. Mas a gente segue o CBO, que é o Código de Ocupação, né? O Código Brasileiro de Ocupações. Isso é em função do número de horas do curso? Exatamente, justamente por causa disso. O registro do CBO, que é onde a gente cria, em cima da norma que a gente cria os cursos, é o mesmo que o MEC executa para um Senai ou para uma engenharia. Então, segue os mesmos padrões, diferencia só a quantidade de horas para cada cadeira. E esse curso de instalação de piso e azulejo também tem alvenaria? Sim, ele parte da alvenaria, então a gente quer trazer as pessoas que já trabalham com isso para ela aprender a fazer uma paginação corretamente, fazer um corte do piso que é diferente, o corte reto, né, que você usa para um determinado tipo de piso ou para outro determinado, e também traz o conhecimento para quem quer entrar. Então, quem quer entrar, ele não sabe levantar uma parede para colocar o azulejo. Ele não sabe fazer um contrapiso com queda para ir para o ralo, que é uma coisa hoje, né, que a gente vê que a água foge do ralo a qualquer custo, né? A gente vê bastante isso. E sempre embaixo de algum móvel, né? Sim, sim. Então, parte sim da alvenaria, nível, prumo, chapisco, reboco, e aí entra toda a parte de acabamento. É interessante, né, que o Marcelo ele cita que a origem desse curso, né, dessa entidade técnica foi em função das reformas, né, porque é onde a pessoa mais apanha é nas reformas. Juntou, né, a fome com a vontade de comer, né, porque eles tinham a necessidade de ter um profissional qualificado para executar um serviço para eles e acabaram formando o cara. Exatamente. Sim, e a grande diferença, né, o que a gente tira dos nossos alunos quando eles saem, a maioria dos alunos chegam na escola já com o argumento: eu já sei fazer, eu só vim aqui para treinar. Depois que você põe o cara em sala de aula e pede para ele calcular a quantidade de pisos ou a quantidade de tijolos que ele vai usar, você dá um nó na cabeça dele, e aí ele cai na realidade e começa a participar realmente das aulas teóricas que todo mundo... E isso é bastante legal. É interessante, né? Isso, né, Marcelo? Que você podia até fazer uma imagem do ele entrando e depois o saindo, né? Porque você vai ver a diferença em qualificação. Sim. Porque a maior parte realmente fala que já conhece, que faz, não sei o que e tal. Mas aí ele não coloca a perda, ele não coloca exatamente os cortes que podem ser feitos num determinado tipo de piso ou revestimento. Aí falta. Sim. Aí quando falta, vai buscar o material que às vezes não tem mais no mercado. E aí? Né? Isso é bastante aparente. Inclusive, quando ele sai, ele volta para a escola tomar um cafezinho com a gente e fala que o certificado, alguns dele coloca atrás do cartão pessoal. Eles reduzem o certificado e estampam atrás do cartão pessoal. Isso, para eles, é um diferencial muito grande. A maioria dos nossos alunos entra lá como ajudante ou então um auxiliar de pedreiro, e a hora que ele sai já formado, ele já sai já num nível maior na carreira dele. Me fala uma coisa, você falou que atende uma grande parte do país, mas você tem esse percentual, o que é Nordeste, o que é Sul, Sudeste? O número de escolas. Como a franqueadora está em Taguatinga, ela cresceu bastante no Nordeste, e agora ela está vindo para cá. Então, agora que está vindo Sul-Sudeste. Santa Catarina já tem já unidades, o Paraná, né, também. Aqui em São Paulo, agora a gente está aqui, já eu fui o quinto franqueado. Você é o primeiro? Eu fui o primeiro do estado de São Paulo, sim. Dessa região aqui do Sudeste, sim. Já temos 5? Já. Aqui em São Paulo? No estado? No estado. Tá.
Então, e está crescendo, assim. O momento ainda é um pouco ruim, né? Recessão, crise política, tal. Mas o interesse ainda não diminuiu. Diminuiu sim o dinheiro que as pessoas têm para investir em conhecimento, que para esse público não era comum, né? Eles investirem em educação. Mas o interesse existe em qualquer lugar que a gente integra um panfleto desse, ele já sente a necessidade, liga para saber e tal. A hora que cabe no bolso, ele vai e faz. Então, vou deixar o aviso para você, telespectador. Caso haja o interesse de você fazer um curso técnico desse para a obra, procure a Concreta. O site, o e-mail, não o site, www.escolaconcreta, tudo junto, .com.br. Dá um telefone. 5011-4342. É o telefone da nossa central, aqui de São Paulo. Isso. Vocês estão sediados onde hoje? No Jabaquara. Próximo ao terminal de metrô Jabaquara, na Avenida CUPC, que é ali bem perto. E as aulas são ministradas ali também? Sim. Durante a semana, a gente tem... O horário durante a semana é à noite, das 19 às 22. Tem curso que são 2 vezes por semana, tem curso que é 1 vez só por semana, justamente para facilitar o planejamento do deslocamento, que Sim. Em São Paulo é bem crítico. Aos sábados, das 8 da manhã às 14 horas. Temos aí lá 600 metros quadrados de escola, com laboratórios específicos para cada área de conhecimento. Então, um só para hidráulica, um só para elétrica, um só para o mestre de obra e pedreiro. E tudo muito bem preparado. Interessante, Marcelo. Na verdade, então, o curso é mais prático do que teórico. Então. A ideia é essa, né? É passar para eles. Mas a gente tem visto que a prática, as pessoas que vêm da obra, a prática eles têm. Tá. Falta dar aquela lapidada, né? E a gente força bastante o conhecimento teórico, que são os cálculos, apresentação pessoal, segurança no trabalho. Eles têm quase 1 mês de aula só de segurança no trabalho, porque a escola é uma obra, né? Eu sou engenheiro responsável por essa obra. Se ele vai para um laboratório onde ele vai operar o corte e se machuca, eu sou responsável técnico por isso. Claro. Então, pela legislação, se eu ministro, né, como acontece numa obra, se eu ministro o treinamento, o que é o equipamento de segurança, que ele deve usar e ele não usa, é negligência. Então, a responsabilidade técnica já não é totalmente minha. Então, a gente bate muito forte na teoria por causa disso, para tirar os vícios errados que ele traz, né? Trabalhar de chinelo, fazer corte sem óculos de proteção, ou fazer um orçamento e uma lista de material baseado na posição do vento, né? Que a gente costuma. Quantas caixas de piso? Vê aí 4. Se sobrar, você guarda aí para quando precisar. Para precisar. Aí você compra 4, sobra 2, né? 50% de perda. Então isso hoje diminuiu bastante na construção. Sim. Né? A perda, mas ainda... Bom, a gente estava conversando antes de começar aqui, o Paulo falou que a obra do lado do escritório dele sai uma caçamba todo dia de entulho. Então, a perda ainda é muito grande. Uhum. Né? E eu acho que a gente tem que trabalhar nesse lado, sim, porque a perda é prejuízo. Né? Sim. Marcelo, nós vamos fazer só um brequezinho, fazer um comercial. Uhum. Aguarde que já retornamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. De volta com o programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, no retorno do intervalo, eu faço a recomendação a você, telespectador, caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica,
exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você vai ter para esse contrato que você estará executando. E quero recomendar também a você, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte desse recurso da ART para a associação, que fatalmente estará retornando para você mesmo. Muito obrigado. E agora nós vamos voltar aqui com o Marcelo. Hoje a entrevista está assim muito rápida, né? É que quando o assunto é interessante, O assunto é Tem bom. muito assunto. o tempo passa muito rápido, né? Então, Marcelo, a gente estava falando desse curso da perda. Existem algumas empresas que já estão dedicando algum conhecimento, algum tempo para minimizar essa perda, né? A gente tem aí alguns exemplos de grandes construtoras. Sim. Mas é importante que aquele profissional, que o autônomo principalmente, né, ele tenha essa noção para evitar que o cliente dele também tenha esse prejuízo, né? Sim. Me fala uma coisa. A associação gostaria muito de fazer uma parceria. Isso estou falando em público aqui. Porque eu acho que a qualificação do profissional é a nossa meta também. Então a associação se preocupa por quê? Mas é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Mas são os engenheiros e arquitetos que vão contratar esse profissional para tocar as obras dele. Exatamente. Então é de suma importância, né, Paulinho? É de suma importância que esse profissional esteja qualificado, né? Vamos repetir mais uma vez o telefone. 5011-4342. Aqui de São Paulo mesmo. É isso. E é interessante, Egídio, que há uma qualificação técnica, né, de desenvolvimento, principalmente de materiais, a renovação desse tipo de material, novas tecnologias, e às vezes a mão de obra qualificada da área da construção, às vezes não desconhece, né? E esse curso ele vem exatamente atrelar esse fato, porque você está levando um conhecimento tecnológico, inclusive de novos tipos de tecnologia que tem implantado. Sim, eu acho que o ciclo ele tem que se fechar em algum momento, né? Nós percebemos que, e as indústrias perceberam também, que a roda não estava girando, né? Então, por um lado, você tem uma mão de obra desqualificada com vícios, né, do passado. Por outro lado, você tem uma indústria que está trazendo tecnologia que nos outros países já é normal, né, já é até lei você ser obrigado a usar, que aqui no Brasil ainda não se conhece. Como é que essa indústria insere esse produto num mercado que quem decide a compra é quem faz, né? E é diferente do que acontece nos outros países. Quem decide a compra é quem compra, não é quem executa, né? Então, a indústria está trazendo novos produtos, ela está inserindo isso no mercado, ela não está conseguindo vender, porque quem executa não conhece. Então, o que a gente tem hoje? Interruptor sem fio. Hoje já existe um interruptor sem fio, que você coloca um sensorzinho na lâmpada e cola o interruptor aonde você quiser, até 100 metros de distância. A gente fez um laboratório isso na escola e chamamos a turma de elétrica e demos na mão dos caras. Está quebrado. Não sabe nem de onde partir. Então, a biomassa, né, que é o produto que substitui o cimento, ele tem 30%, 40% de peso a menos, né? Isso revoluciona o cálculo de uma estrutura, né, onde você reduz muito o peso, né? Acrescentar vermiculita no concreto, né, o que está entrando agora, que é um produto que tem a metade do peso. Então, a indústria precisa disso, né? Aí tem a parte do consumo. Nós que pagamos esse serviço, precisamos disso, né? A gente não tolera mais o cara chegar na sua casa de bermuda rasgada e chinelo para fazer uma reforma ou uma obra. Primeiro porque os próprios órgãos de regulamentação, ela te pune por causa disso, né? A gente falou da RT, né? E tem os conselhos Isso faz parte da segurança do trabalho também, né? Exatamente. E aí tem a parte da produtividade, que é importante a gente ressaltar.
A estatística que saiu agora, os Estados Unidos em relação ao Brasil. Um americano faz o que 5 brasileiros fazem na área da construção. A hora que a gente vai para a Europa, é mais gritante ainda. Um europeu faz o que 9 brasileiros fazem. Então, imagina o custo que isso está sendo para as construtoras, e aí a gente vê o resultado. Né? As obras com um preço altíssimo, que não atendem o cronograma, porque quanto mais gente você põe, menor é a sua produtividade, as pessoas não sabem o que estão fazendo dentro da obra, e a gente vai... E aí para, né? A indústria não vende, a construtora tem um custo altíssimo e a gente não paga por isso. Então, a tendência é o que eles estão chamando de bricolagem, né? Faça você mesmo. A gente está em parceria com uma rede de material de construção e de que ela traz isso como modelo de negócios. Faça você mesmo. Ou seja, a tendência é que a gente não vá passar por essa dor de cabeça se não tiver uma mão de obra qualificada e vai fazer a gente mesmo. Vou tirar férias lá e vou pintar o meu quarto. Pequenos serviços. Sendo auto-executado. Então, a tendência é isso. E se a gente não tiver uma mão de obra qualificada, com uma regulamentação que dá esse suporte e uma indústria que faz isso girar, a gente para. Então, não tem por onde fugir. Se a gente não tiver educação, a gente não cresce. Se a gente não tiver leis e regulamentação, a gente não cresce. O que está ocorrendo no mercado é um distanciamento muito grande com as novas tecnologias e o aprimoramento dessa mão de obra. Esse que é o objetivo que eu estou entendendo da Concreta, é exatamente aproximar esses dois pontos. Né? Porque nós conversamos agora um pouco antes do início do programa, sobre, por exemplo, a qualificação do cimento, aquele exemplo que nós estávamos lá. Se você perguntar para qualquer, hoje, cidadão, na construção civil, qual é o cimento adequado que ele teria que usar, ele vai desconhecer. Não, mas eu vou mais longe que isso. Eu vou mais longe. Quando ele vai fazer a massa, se ele botar mais água, fica mais fácil de ele virar massa. E ele não sabe que a quantidade de água vai prejudicar a qualidade daquela argamassa. Né? Acaba misturando tudo. O tipo do cimento para ele já foi longe demais. Mas eu acho que as pessoas, não é desmérito nenhum, saber. Não é desmérito nenhum não saber. Eu acho que cabe a cada um procurar se aprimorar, procurar uma qualidade maior. E está aqui a dica da Concreta para a gente qualificar o profissional da construção civil. Eu acho que a ideia foi excelente, cara. Porque a gente sabe que existem algumas empresas que já estão exigindo esse tipo de qualificação. Sim. Mas muito pouco ainda. Né? A gente tem que divulgar bastante isso. E, na verdade, eu acho que o público-alvo da escola, nesse momento, é o profissional autônomo. Né? Então, você qualificando, você vai dar condições para ele de estar melhorando, de estar aumentando o número de serviço, porque a qualidade, fatalmente, é que te traz o cliente. Né? É o resultado. Sim. E exatamente aquele cliente satisfeito, ele vai estar indicando, e o próprio profissional também vai estar propagando, né? Que ele tem essa qualificação e leva os outros a essa situação. Não, e chega uma hora, o começo, mas toda corrida precisa dar o primeiro passo. Né? Isso aí. Eu bolei agora isso também. Na verdade, o próprio profissional, ele vai perceber que o outro está pegando mais serviço, e isso desperta. Mas por quê? A própria livre concorrência. Sim, né? sim. Então, que bom, muito bom. E para o ano que vem, se Deus quiser, a nova sede vai ter um lugar. Vamos abrilhantar para a gente estar trabalhando junto. Com certeza, né? Com certeza. É o e que a gente mais quer. Trazendo essa novidade aqui para Osasco. Então aguardem aí, o ano que vem a associação vai ter curso de especialização. Hein? Ótimo. Que bom. Paulinho, a gente precisa fazer um trabalho, porque nós engenheiros, né, a gente procura uma pós-graduação, uma especialização,
um curso que vá te deixar um conhecimento maior, mais aprimorado numa determinada área que você tem interesse e tal. E a gente precisa divulgar isso pro pessoal da base, né? Sim. E eu acho que a gente pode procurar também algumas empresas, né, da região e estar conversando, porque essa ideia, Marcelo, realmente me deixou entusiasmado, porque eu sinto na pele a dificuldade, né? A gente tem, somos empresários nessa área, então você tem aquela mão de obra que você contrata e essa aí tem esse ato. Você traz um novo produto, ou às vezes o profissional desconhece a aplicação daquele produto. E vai para o tradicional. E o tradicional, a gente bate mais uma vez, é desperdiçante, né? E aquilo que a gente tem em termos de economia, às vezes vai pelo ralo. Sim. Né? Então, essa qualificação técnica, eu acho primordial. E também, viu, Egídio, fica um hiato entre o formando e a parte prática da situação. Entendeu? Que a gente estava conversando, não só esse curso seria direcionado apenas para a mão de obra qualificada para a construção, mas a mesmo o próprio profissional que desconhece um pouco da prática. Nós estávamos falando, você citou até um exemplo que existe, né, nos seus cursos, muitos profissionais da área de engenharia, de arquitetura, que buscam o curso para ver uma parte prática. Sim, não é isso? sim. A gente tem essa demanda natural que vem, as pessoas que trabalham com isso, mas elas não tiveram contato, nunca levantaram uma paredinha ali para sentir na pele como é. E tem uma quantidade de pessoas na escola, de alunos que são arquitetos e engenheiros. Pensando nisso, nós criamos alguns cursos direcionados para esse público. Então, tem lá práticas universitárias, que a gente chamou. Então, é interessante isso também, para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a gente fazer esse link, né, aproveitar esse tipo de conhecimento e transmitir para os recém-formados. Assim como tem o curso de direção para habilitados, né? Exatamente, é aquele cara que tem, o cara tem a carta, o cara tem carta, mas tem medo de andar no trânsito, então ele vai treinar. Sim. É mais ou menos isso, né? Nós vamos fazer essa parceria. Cara. Legal. Um diferencial nosso também é flexibilidade, né? A gente não pode ter aqueles produtinhos de prateleira, sendo que tem um cliente que tem uma demanda, uma necessidade específica. Então, o ponto número 1, dependendo da turma, a gente vai até a empresa. A gente monta a nossa sala de aula lá na empresa. Nada melhor do que a própria obra. Era a pergunta que eu ia te fazer, porque nesse sentido, você tem essa disponibilidade, então, de se preparar uma palestra ou um determinado até curso local. Então. Local, é um produto nosso. Legal. Né? A gente já... fator interessante. Né? E isso o nosso tempo acabou, cara. Olha tá vendo? Nós vamos ter que fazer o segundo programa. Não, você vai voltar, nós vamos retomar esse assunto. Eu quero agradecer a tua presença e deixar esse finalzinho para você fazer suas considerações. Obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema realmente extenso e que a gente tem que divulgar isso para trazer para todas as pessoas que a educação e a qualificação é o que traz o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto nação. Obrigado a todos, um bom dia. Obrigado. Marcelo, obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.